Vamos abrir, aproveitando que estamos em pé, no livro de 1 Reis, capítulo 19. Vamos fazer uma leitura e pedir para que o Espírito Santo nos visite, porque aqui estão os 120 que não fugiram. Amém, Jesus? Glórias a Deus. 1 Reis, capítulo 19. Você que está em casa, minha esposa ficou em casa no clamor. Minha filha também, nós viemos, né? O pastor até me ligou, achou que eu tinha fugido, que nós viemos no culto das 8. Já fomos abençoados por uma palavra maravilhosa, pelo meu xará Alexandre Pavão, e agora eu vim trazer a rota do Espírito Santo para a tua vida, para a minha vida, e eles estão em casa. Nós temos uma igreja forte, né, pastor Toninho? Uma igreja forte na Asa Online, muitos milagres, né, pastor André, pastora Nayara, que nos ajuda nesse grande ministério. A palavra de Deus diz assim: foi ativado aqui um dispositivo de fuga em Elias. 1 Reis, capítulo 19, diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Foram 850 profetas. Olha só o poder de Deus na vida de Elias. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Feche os teus olhos. Senhor, nós estamos aqui na dependência do teu Santo Espírito, ó Pai. Não há nada que eu possa entregar à tua igreja que não seja teu. Não há nada, Senhor, que eu possa trazer para a tua igreja que não venha do Senhor. Mas nós temos a certeza que o Espírito Santo está nesse lugar. E nós seremos tomados, ó Pai, tomados aqui para que deixemos para trás as nossas cavernas, porque o nome do Senhor será glorificado. Aleluias! Pode se assentar, meu irmão. Meus amados, agora em janeiro de 2023, eu completo 8 anos que eu escolhi o pastor Toninho e a pastora Lourdes como os meus pastores. É um pouco inusitado a forma com que eu os escolhi. Nós estávamos em oração, eu já contei para o pastor Toninho, e eu imaginei ser um homem diferente. Nós escolhemos os nossos pastores, os nossos líderes, e quando eu fiquei sabendo da história do pastor Toninho, eu vim mais por curiosidade. Vim mais por curiosidade para entender sobre o seu ministério. Eu posso dizer que eu nasci num lar evangélico, num lar cristão, mas um lar um pouco bagunçado. Aquela bagunça santa, digamos assim. Meu pai era de uma denominação, minha mãe era de outra. Ora eu estava numa igreja, ora eu estava em outra, até que com 16 anos eu tomei uma decisão e escolhi uma igreja. E depois daquele dia para cá,
a graça do Senhor tem guardado a minha vida, como tem guardado a tua vida. E ao longo da nossa história, como cristão, como pessoas, nós vamos construindo memórias, sim ou não? E é assim na vida do homem de Deus. A palavra fala de Elias como um homem de Deus. E muitas vezes, nós temos uma caverna para chamar de nossa. Recentemente, pastor Toninho pregou sobre alguns ambientes. Quem lembra aqui do deserto, do vale, dos montes e da planície? Só que eu quero acrescentar hoje a caverna. Há 10 anos atrás, Deus me chamou para fora da caverna. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E muitas vezes eu deixei de obedecer à voz do Senhor pela timidez. Então eu sempre gostava de ficar nos bastidores. Sempre gostava de ficar por trás. E aí um dia eu ouvi uma voz e o Senhor falou para mim: Alexandre, chegou a hora. E eu falei: Senhor, chegou a hora do quê? Chegou a hora de criar coragem. A Bíblia não fala para nós sermos inteligentes. A Bíblia fala que se eu e você clamarmos por inteligência, por sabedoria, Deus prontamente vai entregar. Mas a Bíblia fala que nós devemos ser o quê? Forte e corajoso. E a palavra do Senhor veio ao meu encontro, eu não suportei mais ficar na caverna. Eu falei: agora eu preciso me preparar para sair. Quanto mais exposto é a sua vida, mais pedrada você leva. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Então, se você leva pedrada, levante a mão para o céu e glorifique ao Senhor. É uma árvore com fruto. Glórias a Deus. E nós vamos construindo memórias na nossa vida. Para construir uma memória, nós precisamos de um ambiente. Nós precisamos estar inseridos num ambiente. Mas nós precisamos também ter pessoas. Pessoas que estão dentro de um ambiente. Mas nós também precisamos de um propósito. Deus não muda o seu propósito. Deus muda os seus planos. Posso mostrar para você. Teve um homem na Bíblia chamado Moisés, que fez Deus mudar de ideia. Deus estava decidido a matar o seu povo, mas Moisés clamou a Deus e o convenceu a mudar os seus planos. Mais para frente nós vemos que Deus pesa a mão sobre o povo de Israel, mas de uma forma diferente. Lá no Éden, Deus promete para Adão que nós teríamos o governo sobre as nossas mãos. Nós seríamos líderes, nós teríamos o governo nas nossas mãos. Ele promete que nós seríamos frutíferos. Mas Adão erra. E aí Deus acha um justo, que andava com ele, caminhava com ele, e era íntegro, e esse justo é Noé. E é interessante que Deus fala, pastor Mateus Soares, que esteve aqui na Semana de Poder e de Milagre, ele fala assim: Moisés, Deus fala só uma vez com Noé. Só uma vez. E Noé guarda a palavra de Deus no seu coração. E hoje o Senhor está aqui, neste lugar, porque todos nós vamos passar um dia pela caverna. Todos nós vamos ter uma experiência de caverna. Não é diferente com a vida de Elias. Existem alguns ambientes aqui, alguns ambientes nesse texto. O primeiro dele é o Monte Carmelo. O segundo é o Monte Horebe. E depois é a caverna. Mas Elias também passa pelo deserto. Um pouco antes dessa passagem que eu li para os irmãos, um pouco antes, Deus fala sobre Acabe. Acabe é um personagem rebelde da Bíblia, desobediente, casou com uma mulher que não deveria ter se casado, de um povo diferente, idólatra, prestava culto a Baal, uma mulher que não deveria ser esposa de um rei de Israel, mas Acabe era um homem desobediente. E é interessante que um pouco antes, Deus dá uma ordem para Elias: vá até Elias, porque eu tenho me desagradado, vá até Acabe, eu tenho me desagradado de Acabe. E Elias vai até Acabe e lança uma palavra. E essa palavra é, imagina só, Acabe era mimado,
Acabe era rebelde, idólatra, mas era rei. Era rei em Israel. Ele tinha o poder nas suas mãos. E Elias vai até Acabe e fala: Acabe, não choverá na face da terra enquanto eu não trouxer uma palavra para mudar essa situação. E um pouco antes ali, após Elias lançar a palavra em Acabe, para Acabe, Deus fala assim para Elias: Elias, foge, vai daí para o ribeiro de Querite, vai para o ribeiro de Querite. Ou seja, Elias coloca uma palavra, e naquele mesmo momento Deus tira ele daquele lugar. E Elias vai construindo memórias. As memórias dentro de ambientes, com pessoas, memórias que vão nos impulsionar ou vão nos travar, porque hoje nós somos resultados das memórias que nós construímos. E é interessante que quando você vê a vida de Elias, você jamais imagina que um homem desse poderia sentir medo. Um homem desse poderia ficar aflito. O poder de Deus era sobre a vida de Elias. Só que Deus fala: fale com Acabe e vá para uma direção oposta. E sabe aonde Deus manda Elias? Ele manda para a terra de Jezabel. A Jezabel era temida. Ela já tinha matado muitos profetas. Ela já tinha feito coisas gravíssimas. E Jezabel era temida. E eu ouso dizer aqui para você, às vezes nós precisamos de uma Jezabel para nos amolar, para nos afiar. Um desafio nas nossas vidas. E Elias, contextualizando, Elias, ele tinha medo de Jezabel. A palavra fala que ele sentiu medo. E quando Deus manda ele lá para aquele ribeiro, fala assim: Elias, você vai beber da água daquele ribeiro e eu vou trazer para você comida. E Deus honra a palavra dele. Alguns dizem que foram os próprios corvos mesmo que levaram comida para Elias. Outros já dizem que corvos eram um povo daquela região, que levava comida, mas não importa, porque no deserto há provisão de Deus para as nossas vidas. Não podemos duvidar da palavra de Deus. Às vezes a fé, ela não suporta o tamanho da nossa aflição, mas a palavra de Deus é imutável. Deus, ele não muda o propósito. Ele pode até alterar os planos, mas o propósito, Deus é fiel. E Deus tinha um plano para Elias, e Deus tem um plano para as nossas vidas, mas não é na caverna. E aí, o riacho seca. Muitas vezes o riacho seca, não seca, irmão? Você olha assim, você fala: meu Deus, estava indo tudo tão bem, e de repente tudo começa a mudar. Se você não teve o seu dia de caverna ainda, eu não estou desejando isso para você, mas talvez você tenha. E talvez um dia você lembre que mesmo o Senhor te levando para o sentido oposto, porque Sarepta era fora do território de Jerusalém, era na terra dos fenícios, era na terra de Jezabel, e ele passou um tempo ali na casa de uma viúva. E essa viúva foi a mulher que trouxe provisão para Elias. E Elias ficou um tempo ali. Só que a Bíblia não relata, mas quando você fica um tempo na casa de uma pessoa, você conversa com essa pessoa. Você pergunta para essa pessoa. Você investiga sobre aquela cidade, sobre aquele povo. Você quer saber um pouco mais. E Elias fica ali sendo sustentado naquela casa, na terra de Jezabel. Então imagine o que essa mulher, porque Jezabel era filha do rei dos Sidônios. Você imagina, meu irmão, você acaba de lançar uma palavra que não vai chover na terra por um rei meio maluco. A palavra de Deus que fala: nenhum antes dele foi tão pecador como ele.
Olha, se alguém aqui ou online acha que Deus não tem poder para perdoar alguma coisa, se nós lermos a Bíblia, Deus perdoa até Acabe num certo momento, poupa a vida dele. Nós temos que ser rápido em se arrepender. E aí, Elias passa um tempo ali, passa um tempinho ali com essa viúva, ele deve ter ouvido sobre Jezabel. E isso foi criando memórias. Elias foi juntando ali as memórias, e Elias foi ouvindo sobre Jezabel, foi ouvindo sobre aquele povo. A palavra de Deus não fala, mas se você fizer uma pesquisa, esse povo sacrificava até crianças. Era um povo cruel. Era um povo totalmente desviado dos caminhos do Senhor. Eles serviam mais de um Deus. Eles não tinham noção do que eles faziam, do mal que eles faziam. E era um povo ruim. E ali Elias viveu um tempo, naquele ambiente. Às vezes Deus nos leva em alguns ambientes e nós não vemos a oportunidade dentro do problema. Faz sentido isso que eu estou falando? Às vezes nós murmuramos, nós reclamamos, mas Deus tem um propósito de nos forjar, porque Ele é o Deus dos exércitos. Não dá para ir para uma batalha maior sem passar pela patente anterior. Eu falei, em casa esses dias nós estávamos conversando, nós nunca fomos tão moídos como agora. Nunca. Nunca fomos tão moídos como agora. Eu falo, Senhor, se tiver mais alguma coisa para moer agora, eu não sei o meu limite. Eu estou desconhecendo a mim mesmo. Eu estou desconhecendo a mim mesmo, mas quem aqui nunca foi moído não é meu privilégio. Mas eu aprendi lá em casa a olhar o problema como uma grande oportunidade. Eu falo, Senhor, para frente tem coisa melhor. Se eu ainda não estou vivendo o que Deus me mostrou, é porque eu não cheguei no meu destino. Se você não está vivendo o que Deus te mostrou, é porque você ainda não chegou no seu destino. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que não é Deus, depende de Deus. E é no lugar da sua aprovação que Deus vai te promover. É no lugar aonde Deus está te provando que Ele vai te promover. Não desperdice suas memórias. E Elias passa um tempo ali, até que de novo a palavra de Deus vem para Elias. Elias aparece aqui no 17 de Reis. A palavra vem e fala, Elias, agora você volta lá em Acabe. E vai falar para Acabe que vai chover. Sobre a tua palavra vai chover. E é interessante, meu irmão, que não tem como evitar as coisas. Nós não estamos no controle de absolutamente nada das nossas vidas. Absolutamente nada. Tem uma regra que eu acho bem interessante, que o que nos promove é a palavra de Deus. Quando você usa a palavra de Deus, o inferno recua. Seja em qualquer área da sua vida, o inferno recua. Às vezes a sua fé é como um grão de mostarda. Mas se ela for lançada no ambiente certo, naquilo que Deus colocou você para fazer como propósito da sua vida, o inferno tem que recuar para você passar. Você crê nisso? O Espírito Santo vai nos tirar das nossas cavernas hoje. Nós somos a geração do arrebatamento. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Paulo já era, mas nós somos também. Nós somos a geração que vai ver Jesus voltando. Que todos aqui possam presenciar isso. Mas ainda há coisas para nós fazermos. Por isso que Deus está na nossa caverna. E aí, essa regra diz o seguinte: de 100% de tudo que acontece nas nossas vidas, 100%, 10% é o que acontece. E 90% é o que eu faço com o que acontece. Se nós levamos uma fechada no trânsito, eu tenho a decisão de estragar tudo ou consertar tudo. Se eu entro numa dívida que eu não deveria, eu tenho a possibilidade de fazer aquela dívida me ensinar a não entrar em outra.
Se eu faço algo que eu não deveria, eu tenho a possibilidade de usar os 90% para fazer diferente da próxima vez. Além de nós aqui, seres humanos, não há um outro ser inteligente como nós, que tem o poder de decidir os 90%. Nós não temos o controle. E o que eu quero dizer para você? Provérbios capítulo 3. Quem aqui gosta de Provérbios? Provérbios é um livro de probabilidades, viu? Se você aplicar, ele vai acontecer. Se não aplicar, não acontece. Provérbios capítulo 3, versículo 5, 6. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas. Olha o 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme o Senhor e evite o mal. Você sabe o que é confiança, meu irmão? É transferência de controle. É transferência de controle. Eu acho que é o maior desafio do crente, é confiar de todo o coração. Quer um exemplo? Quem já andou de ônibus, confiou sua vida no motorista do ônibus. Sim ou não? Deitou no bancão lá e dormiu. Você transferiu o controle da sua vida para um motorista de ônibus que você nem conhece. Quem já voou aqui, viajou de avião, depositou a confiança da sua vida em quem você nunca viu. Você nunca viu. Agora nós estamos depositando a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Alfa, Ômega, princípio e fim, aquele que é, há e há de vir. Esse é o nosso Senhor. A partir do momento, irmão, que eu confio no Senhor, eu transfiro o controle para Deus. Eu digo: Senhor, eu não sou capaz. Senhor, eu estou nessa situação, talvez eu causei, mas agora eu não sou capaz de sair, mas o Senhor está aqui. Deus está na nossa caverna. O Senhor tem provisão. Olha só. Confiança é transferência de controle. Não se apoie, como eu fiz por muitos anos da minha vida, no meu conhecimento. A inteligência, pastor Toninho, ela não se sujeita à sabedoria, mas a sabedoria se sujeita à inteligência. E a sabedoria é poder de Deus. Não há como ser sábio sem ser batizado com o Espírito Santo. Por isso que o Senhor quer nos batizar com o Espírito Santo. Não há como ser sábio sem que venha do alto a sabedoria. A inteligência, meu irmão, você compra um curso, você vai no YouTube, você vai fazer uma faculdade, louvado seja Deus, mas a sabedoria só pode vir do Senhor. A sabedoria só pode vir de uma única fonte. Colossenses, agora eu não lembro se é o 2 ou 3, fala que todo conhecimento e toda sabedoria estão escondidas em Jesus Cristo. Só Ele pode. Transfira o controle. Tudo aquilo que me move tem o poder de me parar. Tudo aquilo que me move. Se eu acordo cedo para buscar dinheiro, um dia o dinheiro vai te parar. Se eu acordo cedo para buscar fama, um dia a fama vai me parar. Se eu acordo cedo para buscar reconhecimento, um dia o reconhecimento vai me parar. Mas se eu acordo cedo para buscar a presença do Deus Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra, daquele que tem todo o poder, abrindo a boca, Ele vai me impulsionar. É o Senhor. É o Senhor nas nossas vidas. Olha só, Elias, ele tinha tido um bom dia. Quem aqui não precisa levantar a mão? Eu vou falar de mim. Tem dia, gente, que eu arrebento. Eu acordo cedo feliz, eu faço o meu melhor, eu finalizo o dia naquela alegria, no outro dia eu acordo, eu preciso voltar e buscar o Alexandre do dia anterior, porque ele não está ali. Sabe quando você acorda assim, você fala: Senhor, cadê a motivação de ontem? Será que é só eu que sou comum? Tem mais gente comum aqui? Tem mais gente comum? Mas você tem que ir. Tem dia que eu acordo, eu dou risada, eu brinco, mas não estou ali.
Está só o meu corpo, a alma já está em outro lugar. Eu falo, Senhor, cadê aquela alegria de ontem? Cadê o Alexandre de ontem? Cadê o homem de ontem, produtivo, né, empolgado, animado? Elias tinha tido um ótimo dia, meu irmão. Tinha tido um ótimo dia antes de ir para essa caverna aqui. Tinha um monte, ele escolheu a caverna. Sabe o que ele tinha feito? Ele tinha convocado todo Israel junto com Acabe e os 850 profetas de Jezabel. Gente, ele tinha reparado o altar, feito pedra, descido água no altar, tinha orado, tinha vindo fogo do céu, tinha consumido o holocausto, não sobrou nem cinza. Ainda depois, ele vai lá e mata todos os profetas, vai no monte, ora e vem a chuva. Olha que dia, gente, imagina você nesse dia. Não, sem maneira, não. Eu nesse dia, eu não sei o que aconteceria. No outro dia eu ia pedir 30 dias de férias. Sim ou não? Você tem um dia de Elias, né? Você tem um dia de Elias, né? Ele convoca o povo, ele repara o altar, ele ora, fogo desce, consome o holocausto, ele ora, não tinha nem nuvem. 3 anos que não chovia. O servo dele fala assim, tem uma nuvenzinha lá do tamanho da mão de um homem de 12 anos. Desse tamanhico assim, ó. Ele falou, então corre. Ele tinha corrido mais do que o carro de Acabe. Se você ler a palavra de Deus, ele fala, fala para Acabe andar logo, porque vai chover. E Acabe monta no seu carro com cavalo, e Elias aperta Acabe e corre mais que o cavalo de Acabe. O Wilson Bolt, coitado. Ficaria no chinelo. Elias é o primeiro ultramaratonista da Bíblia, Elias. Leia aqui, a palavra de Deus fala que Elias corre mais do que um cavalo, chega primeiro que Acabe. Como pode? Como pode? Mas, no outro dia, Elias não acorda bem. Sabe por quê? Às vezes acontece comigo e com você, nós recebemos um WhatsApp. Alguém fala uma palavra. Jezabel manda um recado para Elias. Ela nem fala pessoalmente, ela manda um recado. Fala para ele que ele vai morrer. O que acontece com Elias? Ele lembra. A memória. Ele busca na memória. Da outra vez que Deus falou comigo, que eu estava em apuros, Deus mandou eu ir para onde? Lá para o Ribeiro. E lá, eu dei uma estudada no Google Maps, tinha caverna. Com certeza, ou quase certeza, que Elias ficou numa caverna. Então a memória que nós carregamos aqui de algo que aconteceu lá no passado determina a minha atitude do presente, mesmo que de forma inconsciente. Elias recebe um WhatsApp de Jezabel, sabe, meio torto. Ele lembra, ele fala, poxa, eu vou voltar lá para uma caverna. E ele vai, e Deus traz provisão para ele no deserto. Deus alimenta Elias, né? Nós estamos aqui hoje, passamos por um período tão difícil. Alguns foram moídos, alguns nos deixaram, outros perderam emprego, outros perderam renda, outros perderam amigos, mas nós estamos aqui. E quem está aqui tem chance de fazer diferente. O Senhor tem um plano para as nossas vidas. Olha só, indo para o final. Elias é alimentado por um anjo 2 vezes. O anjo tem que voltar, irmão. Olha como o anjo gosta da gente. O anjo toca lá, Elias, come aí. Elias come e dorme. O anjo volta, ô Elias. Deus está falando com você, irmão? Que às vezes dá vontade de dormir mesmo, né? Deus está falando contigo? O anjo volta e toca de novo em Elias. Ô Elias, levanta, come e vai, porque o Senhor ainda tem algo grande para fazer na tua vida. Levanta, meu irmão, levanta e come, porque o Senhor tem trazido alimento nessa igreja para nos sustentar para uma caminhada que Ele quer que caminhemos. Olha só, Elias come, e Elias caminha 40 dias e 40 noites. Meu irmão do céu, esse homem era cheio do poder de Deus, mas era homem como eu e você, ele sentia medo. E aí disparou algo na mente de Elias, ele falou, eu vou fugir de novo. E é interessante que ele chega no pé do Monte Horebe, e ele tem um monte, ele vai para onde?
para a caverna. Só que aí a palavra de Deus, ela veio para Elias e fala assim: Elias, olha o que a palavra de Deus fala para mim e para você. Pode ser na caverna, pode ser no vale, pode ser no deserto, pode ser no monte, pode ser no fogo, pode ser no poço de José. Deus está aqui. Elias, olha lá no 19, capítulo 19 de 1 Reis, versículo 9, parte B. A palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui? Deus estava na caverna com Elias. Não é aí, ali, é aqui. Deus está na nossa caverna. É o próprio Deus. Elias, eu vou passar. E aí veio um vento. Não era Deus. Veio o terremoto, não era Deus. Aí depois veio um fogo, não era Deus também. Mas aí veio uma voz suave. E ali estava a presença do nosso Deus. O nosso Deus tem uma palavra para você e para mim essa manhã. Eu estou na sua caverna, mas o tempo de caverna acabou. Agora é hora de se levantar, agora é hora de sair, agora é hora de fazer aquilo. Elias, não acabou. Elias pediu a morte 2 vezes, Deus falou: não, ainda vou ungir rei da Síria, de Israel, e vou ungir Eliseu no teu lugar. E mesmo assim não acabou. Deus está falando para nós: meu irmão, saia da caverna, porque a sua história não acabou. Chegamos em setembro, falta quase 3 meses para acabar o ano, e ainda não aconteceu. Eu quero dizer para você: vai acontecer. Não desista, porque vai acontecer. Confie em Deus. Transfira o controle para Deus. Fala: Senhor, eu sou ovelha. Eu ouvi esses dias aqui, eu achei que eu era leão. Depois descobri que eu era ovelha, eu fiquei mais calmo até. Eu sou ovelha, Deus. Eu preciso da sua direção. Quando eu deixei a sabedoria de Deus comandar a inteligência, ela sentou na mesa com gente mais inteligente do que eu. A sabedoria vem de Deus. Olha só o que Deus está dizendo. Elias, sai para fora. Volte, ó memória. Volte pelo caminho que você andou, Elias. Volte pelo deserto de Damasco. Volte, porque eu vou reconstruir as suas memórias. Se nós precisarmos voltar um pouquinho, meu irmão, é para pegar impulso, é para ir para mais longe, porque o Senhor tem pressa de cumprir o propósito na sua vida. O propósito aqui era fazer chover. E Elias aproveitou e matou 850 profetas. O propósito das nossas vidas é cumprir a vontade daquele que nos chamou, nos separou e nos elegeu. Olha só, ainda tem mais, igreja. Sabe aquele dia que você parece que você está sozinho? Não tem mais ninguém para te ajudar? O pastor falou muito bem aqui se você não assistiu, procure essa pregação, foi num domingo dos ambientes. Se você acha que você está sozinho, Deus está com você. Ficou claro aqui que Deus está conosco aonde nós estivermos. Deus está com você. Deus está na sua caverna. Mas Ele falou assim: Elias, além de você ungir o rei da Síria, ungir o rei de Israel, e Eliseu no teu lugar, ainda não acabou. Ainda existem 7.000 joelhos em Israel, que não se dobraram a Baal e não o beijaram. Você não está sozinho, você tem uma igreja, e essa igreja está com você, seja no vale, seja no deserto, seja no monte, seja na caverna, ou seja no fogo, ou seja no poço, Deus e a igreja está com você. A palavra de Deus diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. É para mim e para você. É Paulo falando, apóstolo de Jesus. Ele está falando para os Elias, ele está falando para as Marias, ele está falando para os Josés, para os Pedros, para os Alexandres. Ele diz assim: de todos os lados, nós somos pressionados, mas
não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Estamos abatidos, mas não destruídos, porque o Senhor Jesus está conosco e não há nada que pode deter. Quando Ele lança a sua palavra, vai acontecer. Fique-se de pé, meu irmão. Fique-se de pé. Você está na presença do Espírito Santo. Pastor Toninho, por favor. Qual é a sua caverna? É hora de confessar qual é a sua caverna. A palavra de Deus diz que Davi foi levado a uma caverna para ser formado como líder. Tem uma passagem em João 9, pastor. Tem uma passagem no Evangelho de João que fala sobre um cego. Os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou? Ele ou a família dele? Porque naquela época, ter um tipo de deficiência era sinal de um pecado ou seu ou da sua família. Presta atenção nessa revelação que Deus me deu agora. Não está em nada aqui. O Senhor fala assim, Jesus fala assim: nem ele e nem a família dele pecou. Só que naquela época, quando alguém tinha uma deficiência, como cegueira, por exemplo, uma dificuldade, as pessoas cuspiam. Já viu o som de cuspe? Quem já ouviu um som de cuspe aqui? Uma cusparada. Não é feio? Então você imagina que ele não via, pastor, mas ele ouvia. Ele não era surdo. Então todo mundo que passava, pastor, cuspia. Fazia aquele som. Muita gente está dizendo coisas sobre você. Às vezes seu pai, sua mãe, seu irmão de sangue, seu amigo de escola, seu professor, lá atrás disse alguma coisa para você. Aquele homem escutava o som do cuspe. Ele não sabia o que era, mas ele escutava. Ele era cego, mas não surdo. Nós escutamos muitas coisas no nosso caminho. E o que Jesus faz, pastor? Jesus cospe, para mostrar para ele que a palavra proferida de Jesus vai pegar todos os cuspes que lançaram sobre a nossa vida, e agora ela vai nos curar, agora ela vai nos salvar. O Senhor Jesus está nesse lugar, não deixa Ele embora sem tocar você. Agarra Ele, diz para Ele o quanto você precisa dEle, e Jesus cuspiu, e aquele homem ouviu pela última vez um som de um cuspe, porque o Senhor o curou, e o Senhor está nos curando nessa manhã. O Senhor está curando a gente das nossas memórias, daquilo que nos fez perecer no caminho. Entregue, confie no Senhor, e Ele o fará. Jesus nunca disse, meu irmão, que seria fácil, pastor. Mas Jesus nunca disse que nós estaríamos sozinhos. Não vai ser fácil, mas nós não estamos sozinhos. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o nosso pastor, nossa igreja. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix.
Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.